Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 29 de outubro de 2018, e dando continuidade ao nosso estudo sobre o Código Penal da Vida Futura, nós falaremos sobre os itens 25 e 26. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a cada um dos 30.000 inscritos no canal. Isso mesmo, nós chegamos essa semana à marca de 30.000 pessoas inscritas no canal. Eu considero um número assombroso, levando-se em conta que nosso conteúdo é essencialmente áudio numa plataforma para vídeos, para conteúdos visuais, e nós trabalhamos essencialmente com áudio. Então eu fico muito feliz em saber que as reflexões estão agradando a ponto de termos um contingente que se equivale a uma pequena cidade, que está ali acompanhando gente de todo o Brasil e mesmo fora do Brasil, Nós temos ouvintes em 26 países, então é um motivo de alegria e de honra poder participar com todos nesse processo, nesse estudo que começa por mim mesmo, E peço a todos vocês que se identificam com essa proposta, que se identificam com o nosso canal, que curtam, compartilhem, mandem os links para conhecidos e principalmente naveguem no canal. Frequentemente as pessoas me procuram dizendo assim: você poderia gravar uma reflexão sobre isso? E ela já existe. Então nós temos mais de 320 reflexões sobre os mais diversos assuntos da espiritualidade. Então peço que todos também naveguem pelo canal, conheçam seu conteúdo, que está bastante rico para quem queira se informar sobre espiritualidade. Então novamente, muito obrigado a todos e vamos continuar estudando. Então vamos lá. Item 25. Espíritos há mergulhados em densa treva. Outros se encontram em absoluto insulamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes por não lhes entreverem um termo. Alguns são privados de ver os seres queridos, e todos geralmente passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outrem ocasionaram. Esta situação perdura até que o arrependimento e o desejo de reparação lhes traga a calma para entrever a possibilidade de, por eles mesmos, pôr um termo à sua situação. Vamos lá, vamos analisar esse item. Espíritos há mergulhado em densa treva. Existem esferas espirituais que são tão densas, tão destituídas de luminosidade, de espiritualidade elevada, que elas podem ser chamadas de trevas. O Exu que trabalha comigo, Exu do Lodo, eu já comentei um pouquinho sobre ele na reflexão Incorporando Exu. Ele nos diz que após a sua morte, permaneceu durante 30 anos numa região chamada Abismo, onde a escuridão é tão real que ele não conseguia enxergar a própria mão frente ao rosto. Então, quando a gente vê espíritos mergulhados em densa treva, não se trata de uma figura de linguagem ou de uma expressão. Existem esferas espirituais criadas pelo pensamento humano, pelo pensamento do espírito encarnado e desencarnado, conforme nós já estudamos, mas que são bastante reais.
Outros se encontram em absoluto insulamento no espaço, que era inclusive a mesma condição dele, que permaneceu 30 anos numa região sem luminosidade, sem a possibilidade de enxergar os próprios dedos em frente ao rosto e sem conversar com ninguém durante 30 longos anos. Inclusive, no último trabalho que nós fizemos, ele disse que quem quer que quisesse ter uma ideia do que ele passou, que desligasse todas as luzes da casa, fechasse todas as janelas à noite, entrasse para um quarto, fechasse a porta, desligasse a luz do quarto e permanecesse 5 minutos em silêncio, na completa escuridão. E isso nos daria uma ideia de todo o sofrimento que ele passou após a sua última encarnação, onde cometeu alguns crimes terríveis. Mas vem aí a bondade divina, como nós estamos estudando, oferecendo a todos os espíritos a oportunidade de reparação, e eis que hoje ele se manifesta por meu intermédio, trabalhando em prol da caridade. E esses espíritos, em absoluto insulamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Nós também já tivemos ocasião de estudar isso. O espírito em sofrimento não vê o fim das suas dores e imagina que a situação pela qual ele esteja passando seja eterna. Se ele não tem um conhecimento da vida espiritual, a gente consegue facilmente imaginar o nível de perturbação que ele deve enfrentar, porque ele não tem um conhecimento da vida após a morte, ou talvez ele não tenha fé numa vida após a morte, e de repente se vê sem seu corpo físico, lançado num lugar esquisito, diferente, onde ele passa a sofrer as consequências dos seus atos. É ou não é de enlouquecer? Sem dúvida, não é? Apesar do objetivo da justiça divina, como já mencionamos nesse estudo, não é o castigo pelo castigo, mas o castigo como consequência das infrações às leis divinas, gerando sofrimento que colocará de volta o espírito no caminho do progresso. O canal H2 de História tem passado uma série, inclusive ontem, domingo, eu assisti 2 episódios sobre a maldade. Eu só não me lembro o título do programa, se era a História da Maldade ou a Evolução da Maldade, um negócio assim. Em um episódio era sobre Hitler e outro era sobre Stalin, que inclusive era um personagem que eu não conhecia muito. E eu fiquei pensando que provações difíceis aguardam esses espíritos pelos erros que cometeram na Terra, pelos milhões de pessoas que levaram à morte para a satisfação do seu orgulho, da vaidade. Sem dúvida nenhuma, eles muito padecerão antes de conseguirem entrar no caminho da reabilitação que os aguarda, como aguarda a todos nós. Nós também já estudamos sobre isso, não há condenação eterna. Alguns são privados de ver os seres queridos. A gente vê isso na narrativa do André Luiz, quando estava no umbral, que sentia uma saudade muito grande da família, mas não sabendo onde estava nem como chegou, não sabia como de lá partir e muito menos onde se encontravam seus familiares. Inclusive, quem conhece o livro percebe que no finalzinho, quando ele volta para ver a sua família, e anos já haviam se passado, a situação da sua família já havia se modificado bastante, o quanto isso lhe trouxe sofrimento. Então, para muitos espíritos, eles são privados de ver os entes queridos, até porque a simples presença deles na organização familiar serviria de tumulto. Nós estamos nos grupos de WhatsApp ouvindo a radionovela Memórias de um Suicida, que eu recomendo demais. Deve ser a 10ª vez que eu escuto a radionovela inteira. E há um determinado trecho onde o espírito de Jerônimo Mendonça, ele visita o filho que está preso, aliás, corrigindo, é só Jerônimo, Jerônimo Mendonça é outro personagem.
espírito Jerônimo, ele visita o filho na terra e esse filho estava preso. Quando ele se aproxima do filho e vê o filho naquela situação, naquele sofrimento, ele se desespera e começa a chamar o filho a seu encontro. E como era um suicida, que vibrava, portanto, como um suicida, os espíritos que o acompanharam nessa jornada disseram: Jerônimo, você precisa vir conosco, porque a sua vibração em desequilíbrio de um suicida acabará influenciando seu filho para que recorra também ao suicídio. Então, muitas vezes, quando a gente lê que vários espíritos são impedidos de ver os entes queridos, não é porque Deus quer torturá-los, é porque a própria presença desses espíritos causaria perturbações na família. E claro que isso vale para os inferiores, já que os espíritos superiores, pelo contrário, harmonizariam a família com a sua presença. Então, não há nada de inútil na lei divina, tudo tem uma grande razão, cabendo a nós apenas conhecê-la para entender melhor. E todos geralmente passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outrem ocasionaram. Então, olha só, o espírito já começa a colher aquilo que ele fez de ruim aos outros a partir do momento em que sua desencarnação se opera. Então, se ele fez, por exemplo, várias pessoas padecerem de fome, como foi o caso do Stalin na Rússia, nós podemos ter certeza que, como espírito, ele deve ter sentido muita fome e muitas vezes experimentado a angústia de quem está por morrer de inanição, mas como já havia desencarnado, não morreu. A justiça divina, como eu já falei várias vezes aqui, é infinita, misericordiosa, mas também é justa e firme. É por isso que nós temos que pensar 10.000 vezes antes de cometer um ato mau, antes de prejudicar a alguém, porque inevitavelmente nós vamos colher aquilo que houvermos feito a outros. Esta situação perdura até que o arrependimento e o desejo de reparação lhes traga a calma para entrever a possibilidade de, por eles mesmos, pôr um termo à sua situação. Ainda pegando o exemplo do livro Nosso Lar, André Luiz não conseguia entrever nenhum socorro, nenhum auxílio, até o momento em que, extremamente abatido, com fome e com sede, se ajoelhe com todas as forças da sua alma, clama a Deus por perdão e auxílio. Quando ele assim o faz, o que acontece? Ele vê um espírito que era o Clarencio, e esse espírito lhe estende socorro e o leva até Nosso Lar. No correr da história, o que Clarencio vai dizer? Que a assistência nunca havia lhe faltado, mas por rebeldia, por espírito ainda materializado, em razão das suas vibrações ainda baixas, presas às paixões terrenas, ele não tinha condição de vê-lo. Ele não conseguia enxergá-lo, mas ele ali estava há muito tempo à sua espera. Item 26. Para o orgulhoso, relegado às classes inferiores, é suplício ver acima dele colocados, cheio de glórias e bem-estar, os que na terra desprezara. O hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todo o mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que os possa ocultar ou dissimular. O sátiro, na impotência de os saciar, tem na exaltação dos bestiais desejos o mais atroz tormento. Vê o avaro o esbanjamento inevitável do seu tesouro, enquanto o egoísta, desamparado de todos, sofre as consequências da sua atitude terrena. Nem a sede nem a fome lhe serão mitigadas, nem amigas mãos se lhe estenderão as suas mãos súplices. E pois que em vida só de si cuidara,
ninguém deles se compadecerá na morte. Que pancada esse item, não é? Olha essa última frase. E pois que em vida só de si cuidara, ninguém deles se compadecerá na morte. Então, basicamente, o que esse item está dizendo? Que as nossas paixões serão desfeitas já nos primeiros instantes do além-túmulo. Que cada espírito verá a sua fonte de prazeres despedaçada frente a seus próprios olhos. Aquele, por exemplo, que foi avaro, né? Ou seja, aquele que tinha aquela fome de riqueza, de posses, etc., é uma tortura para ele ver, por exemplo, os bens que amontoou durante toda a vida sendo repartido entre todos, ou muitas vezes sendo mal empregado pelos filhos ou pelos herdeiros. Aqueles mais sensualistas, que muitas vezes empregaram a sua existência para satisfazer as suas paixões, a volúpia do sexo, muitas vezes verá a impossibilidade de o satisfazer por não mais ter contato com a matéria. Então, é muito interessante pensarmos nisso, que a morte não é só a destruição do nosso corpo, é a destruição também das nossas ilusões. Aquele que era orgulhoso, prepotente, que se achava melhor do que os outros, frequentemente chega no mundo espiritual completamente esfacelado e encontra muito acima dele pessoas que na terra ele julgava insignificante. Existe uma história muito famosa no meio espírita que diz, talvez vocês conheçam, né, que havia um palestrante que fazia uma palestra muito bonita nos centros espíritas e não raras pessoas choravam durante a palestra dele. E ele se orgulhava e dizia: como eu falo bem, como eu falo bonito, olha como as pessoas se emocionam. E se tornou um palestrante extremamente requisitado. E sempre que ele estava num determinado centro espírita, ele via, ao final do centro, na porta, um mendigo que sentava ali para ouvir as palestras e que igualmente se encantava com as palestras por ele proferidas. Pois bem, o tempo passou e um dia esse mendigo sumiu. E ele, sentindo falta, né, daquela figura que estava sempre presente às suas reuniões, perguntou: e aquele mendigo que estava ali? E alguém disse: morreu, foi achado morto em algum lugar e tal. E o assunto se esqueceu. Os anos se passaram e eis que o palestrante morre. E quando chega do outro lado, é recebido pelo espírito do mendigo que estava radiante. Ou isto é, um espírito de luz, um espírito que muito ama. E ao olhar para si, o palestrante não viu luz alguma e perguntou: como pode? Você que ficava apenas sentado à porta escutando as minhas palestras, enquanto eu me esforçava, estudava, falava coisas que levavam a multidão às lágrimas. E agora você está com luz e eu sem? E o mendigo lhe responde: pois é, meu irmão, enquanto você falava, eu fazia. Olha que lição, né? Isto é, você de fato era um excelente palestrante, você falava muito bem, de fato você conduzia as pessoas às lágrimas, os seus conteúdos eram de fato espiritualmente muito robustos, mas você ficava apenas na oratória. Eu, apesar de mendigo, sentado à porta de um centro espírita, ouvia suas palavras e procurava pôr em prática os ensinamentos. Então, o espírito que chega do outro lado, orgulhoso, prepotente, achando que o mundo tinha que se curvar à sua frente como se curvava na terra, ele frequentemente se vê bastante decepcionado consigo mesmo. E verá muitas vezes acima de si pessoas que na terra, em sua convivência, ele julgava insignificante. Existe uma mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, chamada Uma Realeza Terrestre, onde ela diz isso, né? Era uma rainha que ao desencarnar encontra alguns de seus servos numa condição espiritual muito superior à dela. Então a morte
começa o seu processo de destruição no corpo físico, mas termina também por minar as ilusões do espírito, onde ele perceberá que ele não tinha um corpo saudável para viver nos prazeres, que se ele foi dado a oportunidade de trabalhar e com isso ter algum bem, não era para se tornar um avaro, um egoísta ou um mesquinho, que se tinha posição de comando e poder sobre as pessoas, foi para orientá-las no caminho do bem, e não para se tornar adorado por elas. E por aí vai. Então a morte ela vai destruir esse jogo ilusório, que ainda assim alguns espíritos podem insistir em mantê-lo, caindo frequentemente na loucura ou na obsessão. Mas o papel da morte é o papel de renovação, é o papel de transmutação, onde nós temos que deixar os velhos hábitos, e isso acontece por um processo de sofrimento, a fim de que possamos adquirir hábitos mais saudáveis espiritualmente falando. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.